O mundo da família do Nicolas voltou a ser colorido. Quando estão numa pista de corrida, então... A gente começou a colocar o útil com o agradável. Às vezes o que uma família quer é só se divertir unida. Pais e filhos juntos numa atividade de rotina ou mesmo no momento de lazer. Essa cena aqui atrás já foi considerada impossível por causa da condição do Nicolas, o filho mais velho do casal. Mas isso foi bem antes de a cannabis entrar na vida deles. A primeira crise convulsiva dele foi os 3 meses. E foi assim que a gente descobriu que o Nicolas tinha microcefalia, paralisia cerebral e epilepsia. Ele tinha umas 60 crises por dia, por aí. Meu filho vegetava. Ele estava em estado de coma, literalmente, porque ele não comia, ele não se movimentava. Como foi que você teve acesso a cannabis? Com muita dificuldade de acesso, a médica não prescrevia, ninguém conhecia. Uma reportagem do Fantástico em 2014 deu uma nova luz à família. O remédio podia ser comprado nos Estados Unidos. Então eu tive que comprar clandestinamente com amigos que foram para os Estados Unidos e traziam. Gabriel procurou um outro pediatra e aí sim conseguiu saber a dose certa para o Nicolas. E eu dei as primeiras doses para ele e no mínimo 3 dias nós já notamos o brilho no olho do Nicolas. De eu falar Nicolas e ele imediatamente olhar para mim, saber que eu estou falando dele, saber que ele tem pai, né? Eu tive que fazer um eletro uma semana antes dele iniciar o tratamento. Então depois de 3 meses eu repeti o exame e mostrei para a médica. Falei, doutora, eu sou leigo, dá uma olhadinha aí, mas eu já notei a diferença. Ela falou, as crises diminuíram 80%, pai. Você tinha razão. O tempo passou. Nicolas tem hoje 12 anos. O Nicolas foi adquirindo essa qualidade de vida que ele pôde estar no meio da sociedade, estar indo para a escola, ir para a terapia com mais qualidade. E ele começou a mostrar, né, um outro lado do Nicolas, que a gente não conhecia. Que ele corre, ele dá risada, ele vê as pessoas. Ele fica feliz quando sai de casa. Muito feliz. Ninguém apostaria que o Nicolas um dia andasse sozinho. Nem que teria um relacionamento tão bonito com o irmão Miguel. A bola! E hoje ele tem autonomia dentro de casa, que é o lugar que ele se sente mais confiante, né? A família se mudou de São Paulo para João Pessoa, para ficar mais perto da associação que fornece o remédio. Enfrentar proibições e tabus, quebrar barreiras, brigar na justiça pelo direito de existir. Para chegar até aqui, essas foram algumas das lutas travadas pela Abrace, Associação Brasileira de Apoio à Cannabis Esperança, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Mas em 10 anos de existência, essas flores aqui são apenas uma pequena parte da história que a Abrace tem para contar. A gente não sabia que o canabidiol era maconha, mas quando a gente descobriu, a gente viu que era um potencial também. Então, nós começamos a lutar pela importação. Quando em 2015 o dólar deu uma disparada e os pais entraram em pânico, fiz o óleo, testamos, né? E o tratamento foi melhor do que o importado. E a partir daí, de 10 passou para 100 famílias, depois 1.000 famílias, 10.000 famílias, hoje a gente está com 46.000 famílias usando esse tratamento. Uma grande fazenda no interior da Paraíba. Plantação também em estufa e indoor, para garantir a qualidade e a produtividade, mesmo com as mudanças climáticas. Mas eles trabalhavam com medo. Às vezes o vento batia no portão, a gente achava que era a polícia. Então isso eu desenvolvi um transtorno de medo, de fobia, né, da gente ser preso muito grande, né? Durante muito tempo, a Abrace trabalhou resguardada por liminares. As batalhas judiciais para regularizar a situação só terminaram no ano passado, quando o Supremo Tribunal Federal deu à associação permissão permanente de plantio e fabricação de remédios. Eu estou muito orgulhoso de
ter dado essa contribuição para a história da cannabis nesse país. Como a grande maioria desses produtos não é autorizada pela Anvisa, os medicamentos acabam sendo importados e saem caro para os cofres públicos. O Ministério da Saúde desembolsou no ano passado mais de R$ 760 mil para atender às ordens judiciais para bancar a compra de remédios à base de cannabis. Mas alguns estados tiveram gastos ainda maiores. Em 2023, o estado de São Paulo gastou 37,2 milhões de reais com a compra de medicamentos à base de cannabis para pacientes que recorreram à justiça. Em fevereiro de 2024, São Paulo regulamentou a lei que prevê o fornecimento pelo SUS desse tipo de medicamento em todo o estado. Isso pode ajudar a reduzir os gastos, mas ainda não significa o fim da discussão. Nessa primeira etapa está prevista a distribuição de remédios apenas para pacientes com 3 situações clínicas raras: a esclerose tuberosa e as síndromes de Dravet e Lennox-Gastaut, que provocam crises convulsivas. Eu entendo que foi um passo muito importante o Estado de São Paulo colocar essa regulação e começar a discutir, começar a oferecer isso através do SUS. Eu tenho certeza que ela também vai ter que evoluir para abarcar outras doenças também. O professor José Luiz coordena um centro de ensino e pesquisa da Unicamp que tem feito o controle de qualidade de vários óleos produzidos por associações de toda parte do Brasil. Um laboratório de controle de qualidade é um laboratório caro. É um laboratório que a associação só vai conseguir ter a duras penas. A gente está falando de um laboratório que vai custar tranquilamente 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, a universidade consegue dar esse apoio para a sociedade. E essa é a função de uma universidade pública também. Em contrapartida, a universidade recebe os óleos, fundamentais para o laboratório funcionar. Minha pesquisa, ela não consegue ser feita sozinha. Eu preciso de associações, de pacientes, eu preciso dessa parceria externa para que a pesquisa seja feita. O canabidiol, que é... Nesta sala de aula da Unicamp, uma das universidades mais conceituadas do Brasil, o tema de pós-graduação é o uso medicinal da cannabis. No meu projeto de pesquisa do meu doutorado, eu estou desenvolvendo um medicamento transdérmico, que é daqueles que a gente aplica sobre a pele e ele é absorvido ali mesmo na região. A legislação brasileira ela é muito rigorosa quando trata desse assunto. Acho que o principal é que a gente capilarize o conhecimento, que esse conhecimento chegue cada vez mais longe, a partir de informações de qualidade, com o embasamento científico, que deixe a população segura desse uso e que vá quebrando os tabus e as crenças que existem hoje com relação ao uso da cannabis. Ainda tem muito preconceito, até mesmo eu tinha um pouco, e entrando aqui na universidade eu pude abrir a minha cabeça e poder entender mais, e eu acho que isso é muito importante, porque o conhecimento nunca é tirado de nós, né? Numa dessas casinhas do bairro de Cruz das Armas, na capital paraibana, ninguém pensa nos tabus envolvendo a cannabis. Seu Luiz, de 84 anos, tocou em orquestra de frevo, foi passista. O pandeiro tinha ficado de lado por causa da doença de Parkinson. Agora... Porque ele tomava um medicamento químico, né, mas não tinha todo esse efeito que o canabidiol tem, né? E levantar os braços, porque como é que é? Melhorou muito. Isso o senhor não conseguia fazer? Não. Mas somar o remédio convencional com canabidiol está levando quase toda a aposentadoria do seu Luiz. Até o próprio governo banque, né, esse medicamento que é tão necessário. Se for pelo SUS, ótimo. Maravilha. A gente não atendeu ainda nem 1% da demanda do país. Um pouquinho do trabalho da Abrace está aqui, nessa praia de Tibau do Sul, no Rio Grande do Norte. O dia é de sol. Ana Lu parece desanimada no colo da mãe.
mas o contato com a água muda tudo. A família se esforça para que a menina tenha os prazeres que outras meninas têm, apesar da epilepsia e da hidrocefalia diagnosticadas ao deixar a maternidade. Aos 8 meses, as convulsões pioraram. Ela ficava molinha, ela estourava os ouvidos, ela só dormia, tudo que ela aprendia, ela estava desaprendendo, ela não estava conseguindo se alimentar mais. Com remédios alopáticos, o bebê dormia o dia todo. Ela chegou a tomar 12 remédios. Grazi ficou sabendo da existência do óleo de cannabis. Eu e Ana Lu e Deus para abraço. Cheguei lá, fui muito bem acolhida. E o Cassiano nos recebeu de braços abertos, sabe? Ele nos estendeu a mão. Na verdade, ele estendeu a esperança. Porque eu estava perdendo muito minha filha. E eu estava em desespero já. Sem condições de pagar, ela recebe os remédios de graça. E o resultado? Eu nunca tinha visto a Ana Lu passar meia hora acordada. Grazi diz que a filha nunca mais teve convulsões. E foi na praia que Ana Lu conseguiu se sentar pela primeira vez. Sozinha, sem a ajuda de ninguém. Um lugar mais do que especial. Ela sorri, ela brinca. Ela está aproveitando a vida da forma que tem que ser aproveitada. Daqui a pouco, cientistas explicam como o remédio de cannabis age no nosso corpo e o papel do Ministério da Saúde e do Congresso na liberação dos medicamentos. A gente volta já.